Já passaram 6 anos da resolução que pôs fim ao BES e deu início ao novo banco. Um banco que ficou com os ativos bons do antigo BES e que desde 2014 já recebeu cerca de 8 mil milhões de euros do Fundo de Resolução. 6 anos em que os prejuízos não pararam e com algumas vendas de ativos a suscitarem dúvidas sobre a mais-valia dessas vendas para o banco. Ainda recentemente, o Jornal Público dava conta de que o novo banco vendeu e emprestou dinheiro a um fundo anónimo para que lhe comprasse 13 mil imóveis que tinha em carteira. Foi o maior negócio imobiliário em Portugal dos últimos anos. O autor dessa notícia foi o jornalista Paulo Pena, que está hoje connosco em direto. Paulo, muito boa tarde. Para quem não leu a notícia, como é que foi feita esta operação de venda de imóveis? Portanto, isto tudo decorreu em 2018, chamou-se Projeto Viriato, a operação, que pretendia vender cerca de 5 mil imóveis, 8 mil frações, e a ideia aqui era resolver com urgência um problema que o novo banco tinha e que a regulação acentuava sobre o novo banco, que era o de ter em sua posse várias casas que tinham sido dadas como penhora ou dação em incumprimento, ou seja, pessoas que tinham créditos no banco que não conseguiam pagar e que, portanto, as garantias desses créditos eram as casas e que ficaram sem essas casas na altura. O novo banco fez este projeto e fez uma venda que anunciou publicamente e o problema aqui, a suspeita começou logo com o valor do negócio, porque era um valor demasiado baixo, era cerca de metade do valor pelo qual as casas estavam orçamentadas no balanço do próprio novo banco. As casas foram vendidas a 5 sociedades imobiliárias que foram criadas em Lisboa e que não tinham nenhum outro negócio para além deste. Essas 5 sociedades imobiliárias foram criadas, foram compradas por 2 fundos do Luxemburgo e esses 2 fundos do Luxemburgo pertenciam a um hedge fund das Ilhas Caimão, que era gerido por uma sociedade de gestão de fundos deste tipo, que é a Anchorage Capital, em Nova Iorque. E a partir daqui eu tentei perceber qual era, de facto, a possibilidade da regulação escrutinar este negócio. Mas é impossível de escrutinar, e a regulação não o fez, e admitiu isso nas respostas que me deu, não fez esse escrutínio de saber se havia nos investidores do hedge fund nas Ilhas Caimão pessoas ou entidades relacionadas com a Lone Star. Porque é pura e simplesmente impossível saber isso, uma vez que nas Ilhas Caimão vigora um segredo comercial dos mais fortes do mundo. Ou seja, E, neste portanto, momento não se sabe nada dos compradores, só que fazem parte de um fundo. Exatamente. Não conseguimos saber quem são os compradores destas casas. E acresce tudo isto que isto aconteceu numa altura em que o imobiliário em Portugal e noutros países do mundo, como é evidente, mas em Portugal muito fortemente, estava inflacionado. Havia uma bolha imobiliária. Muitas destas casas, 47% destas casas são habitação permanente, são casas de habitação e desses 47%, a maioria serão em Lisboa e Porto. O que faz com que não se perceba como é que as casas tenham desvalorizado nesta venda de casas durante o período em que o imobiliário estava num auge inédito em Portugal. Mas o novo banco, entretanto, após a tua notícia, já veio garantir que não vende casas com desconto, não vende imóveis a desconto. Mas na tua investigação encontraste alguns casos em que existe uma diferença grande entre o preço da avaliação e o valor realmente da venda da casa. Houve casas que, por exemplo, foram vendidas pelo novo banco ao fundo das Ilhas Caimão por 2 mil euros, o que equivale a 3 salários mínimos portugueses, mais ou menos, por 2 mil euros e que estão agora à venda por mais de 30 mil euros. Houve outras casas que foram vendidas por 20 mil euros e que agora estão à venda por 73 mil euros. Portanto, nós estamos a falar de casas que foram vendidas a um preço, e é o único universo que nós podemos estudar, é a única amostra disponível de casas deste negócio que valem muito mais do que aquilo que o fundo das Ilhas Caimão pagou por elas ao novo banco. E existe alguma ligação entre os compradores das casas e a administração do novo banco? Uma das coisas que eu descobri no trabalho que fiz foi que havia pelo menos uma pessoa que trabalhou até ao final de 2018 como vice-presidente da Lone Star e que em janeiro de 2019, ou seja, depois deste negócio se fazer, foi contratado como diretor da Anchorage Capital. E o Banco de Portugal, Fundo de Resolução, nenhum destes atores teve intervenção nesse negócio ou sabia alguma coisa desse negócio? Eu estava à espera
e pensava, antes de começar este trabalho, que havia regras muito precisas sobre a forma como a transparência nestes negócios deve ser feita. E foi essa, se quiseres, a parte em que eu aprendi mais neste trabalho. Ou seja, percebi que o Fundo de Resolução e o Banco de Portugal, que têm que zelar pela supervisão deste tipo de negócios, não têm nenhum mecanismo ao seu dispor e não têm na sua própria cultura de intervenção nestes negócios qualquer capacidade de perceber antes se está ou não a ser cometida uma infração contratual ou uma ilegalidade. Confiam na forma como o negócio se fez. Ou seja, naquilo que conseguiste apurar, pelo menos até agora, tudo é legal. A questão que se coloca é, será moral ou não? Exato, a questão aqui da legalidade tem de há 10 anos nós teríamos aprendido que um hedge fund sediado nas Ilhas Caimão, que garante o anonimato das pessoas que investem nele, tem que ter condições estritas de participação em negócios, por exemplo, com bancos como o Novo Banco, que foram alvo de intervenção pública e do dinheiro dos contribuintes portugueses. Tem esse lado e também tem o outro lado, que é o lado da legalidade para com as pessoas concretas que foram afetadas por este negócio. Eu dou o exemplo num dos trabalhos de uma indústria de alumínios, de um armazém de alumínios que agora está a ser vendido por um valor muito superior àquele porque foi vendido, mais uma vez, pelo Novo Banco a este fundo, e que várias pessoas da Terra tentaram comprar para reativar aquele negócio. Ou seja, qual é o problema que isto coloca na realidade às comunidades portuguesas, às pessoas que perderam as casas e à própria situação do imobiliário português. Há um exemplo, há um número que é muito impactante neste domínio, que é, Portugal tem 11 mil casas de habitação social. Este negócio envolveu um número muito parecido com esse. E, portanto, como dizia uma deputada muito crítica deste negócio, muito provavelmente, se o Estado estava a investir no Novo Banco, muito provavelmente estas casas poderiam ser usadas para outros fins que não para este fim, que parece ser um fim de pura especulação imobiliária. E o negócio já está fechado, agora ninguém pode fazer nada? Se houver a certeza, neste caso, de que há a participação de partes relacionadas na compra destes imóveis, o Banco de Portugal pode inviabilizar o negócio e pode, enfim, agir contratualmente. Eu creio que isso é, nesta altura, bastante improvável, porque se o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução forem pedir para que nas autoridades tributárias das Ilhas Caimão seja dado acesso aos investidores deste fundo, creio que não vão conseguir nada em tempo útil. Vão demorar muito tempo a consegui-lo. Obrigado, Paulo, por ter estado connosco no Euronews e por explicar os contornos do negócio, um negócio que ainda tem muito, com certeza, por esclarecer.